Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. E agradecemos por mais uma vez podermos estar juntos. Agradecemos sempre a Jesus pelos seus ensinamentos, pela amizade, pela companhia, pelo carinho, pelo cuidado que ele tem com todos nós, sem exceção. E a ele pedimos que possamos a cada novo instante ter um novo entendimento sobre aquilo que ele nos deixou. Precisamos compreender cada vez mais, para que compreendamos o sentido da vida. Por que estamos aqui? O que precisamos fazer? O que não devemos fazer? Está guardado aqui no coração de cada um, mas precisamos relembrar, porque Jesus veio e nos deixou um ensinamento grandioso com esse objetivo: recordar o sentido da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos voltar ao assunto, né? Continuar o assunto, porque precisamos compreender cada vez mais. Porque às vezes nós ficamos só no verniz de um entendimento e não nos aprofundamos. E se não nos aprofundamos, como que a gente vai falar com conhecimento sobre isso? O que Jesus quis dizer quando falou: não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos só, como tem pessoas que chegam agora, ou até no decorrer da semana, acabamos esquecendo, né, não lembrando de algumas coisas, nós vamos fazer uma recapitulação rápida do que nós dissemos dentro desse tema na primeira e segunda live. Vamos ser bem rapidinho. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, Jesus disse que não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E aí ele diz que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumpre e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, indo de uma forma bem rápida, ele diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. É preciso que entendamos o que ele quis dizer com isso. Outra questão, quando ele disse, está narrado em Mateus, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jota ou tio significa algo muito pequeno, insignificante. É como nós até dissemos na outra live, é como a gente dizendo a alguém: eu escrevi isso e não mudo uma vírgula. Ou seja, o que está escrito permanece escrito. Então, nada se tira da lei divina. Não tem como contornar, não tem como abreviar as coisas. Então, nós temos que cumprir fielmente as leis divinas. Não dá para fugir. E outra questão que ele diz: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, ensinar os irmãos, ensinar os outros, será chamado o menor no reino dos céus. Nós lembramos que somos candeias, e como candeias precisamos ajudar a iluminar o caminho daquele que está um pouquinho sem a noção, um pouquinho perdido. Então, quando eu não compreendo as leis, quando eu não cumpro da melhor forma que eu poderia, estou servindo de candeia e estou passando para os outros uma ideia errada, um exemplo equivocado de uma caminhada. E Jesus diz: olha, seja candeia, seja o sal da terra, aquele que dá um sabor. Então não podemos atrapalhar a caminhada do outro com ensinamentos equivocados. E ele diz também que aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Ou seja,
nós estaremos com a consciência melhor, estaremos mais felizes, porque estaremos no reino dos céus ou no reino da consciência tranquila, da consciência serena. Então, precisamos conhecer essas leis, praticar essas leis. E passamos, ao longo de tantos séculos, simplesmente engolindo aquilo que alguém falou, sem raciocinar, sem buscar um entendimento. Então, precisamos compreender. E precisamos compreender também a que lei Jesus se refere. Em que contexto essa lei foi deixada? E para quem ela foi deixada naquela época? Nós vamos procurar entender a trajetória daqueles que receberam inicialmente essa lei que nós estamos dizendo que foi revogada por Jesus. Por quê? Porque não faria mais sentido ao longo dos séculos. Recordamos que 3 grandes revelações Deus nos deixa. A primeira, Moisés. A primeira grande revelação, há 3.300 anos atrás, e todas essas revelações são encadeadas por Deus de uma forma bonita, né? E com um passar do tempo necessário para que nós possamos absorver o ensinamento da revelação anterior para partirmos para a revelação seguinte. Na época de Moisés, que vem o Decálogo, os 10 mandamentos, cheio de não, nós éramos crianças espiritualmente falando, e como crianças, nós precisávamos de um freio, porque criança não conhece, não sabe, só apronta bagunça. Então, Moisés, sabiamente, colocou as suas próprias leis, as leis civis, as leis mosaicas, que eram um freio para conter aquilo que nós não sabíamos frear através da consciência. E, para que fosse cumprida, Moisés atribuiu essas leis a Deus, como se fosse Deus ditando essas leis. Tem vários mandamentos a lei civil. Para ser mais exato, 613 mandamentos, dos quais 248 positivos, aquilo que o judeu precisava cumprir, e 365 negativos. Então, Moisés ensinou há 3.300 anos atrás aquilo que não devíamos fazer. É um pai chamando a atenção do filho, né? E havia até punição com a morte. Que coisa, né? Então, era necessário que seguíssemos pelo medo. Jeová, que eu entendo que foi Jesus, entrega a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Aí seriam as leis divinas. E ele soma com as próprias leis, que seriam as leis civis. Então, na tábua dos 10 mandamentos, tudo é recheado de não. Né? Não matar, não roubar, era a única forma de chamar a atenção dessa criançada. Só que esse ensinamento que Moisés recebe no alto do Monte Horebe, ou Monte Sinai, a mesma coisa, não era novidade para ele, Moisés, porque ele havia vivido no Egito, na casa do faraó, e que ele teve acesso a um livro muito anterior, chamado Livro dos Mortos, que ensinava como a pessoa viver para ter uma boa morte. E depois ele vem ter contato com os 10 mandamentos, que era a mesma coisa. O povo judeu tinha uma função, um trabalho a fazer. Ele teria que conduzir a ideia do Deus único, que ele já sabia, já entendia. Vamos voltar séculos atrás, e vamos lembrar do episódio de Abraão, tendo contato com esse Deus único. Contudo, os judeus eram um povo orgulhoso, nada acessível aos outros povos. E algumas leis deixadas por Moisés, extremamente duras, previam punições que eram contraditórias aos mandamentos, às leis divinas, né? Então, falamos na semana passada dessas leis, de algumas dessas leis civis deixadas pelo próprio Moisés. O homem que adulterar com a mulher do outro, os dois são mortos. Olha que situação. O filho que amaldiçoar os pais, morre também. Alguém que blasfema contra o Senhor, morre. A lei de talião, que é dente por dente, olho por olho, matou, morre. Machucou,
é machucado, é ferido, é dente por dente, olho por olho. Comportamento homossexual, lá 3.300 anos atrás, morrem os dois, simples, morrem os dois. Era para evitar esse comportamento naquela época que não... Hoje sabemos que o comportamento humano teve as suas modificações. Consultar mortos. Aquele que consultar espíritos, morre. Aquele que convidava os outros para adoração a outros deuses, morre. Falso testemunho. Quando vai se testemunhar para punir alguém, 2 ou 3 testemunhas estava bom, né? 4, 5. Agora, o depoimento de uma testemunha só não era levado em conta, para que não houvesse a maldade. Morte de alguém cuja autoria era desconhecida, punia-se através da perda de um animal daquela aldeia onde estava mais próxima do corpo encontrado. Falamos isso na semana passada. Filho que desobedece seus pais, morre. Violência contra as mulheres, situações em que aquele que violentou morre, e situações em que os dois morrem. Era um início de justiça, né? Era um embrião da justiça. Então, vimos que essas leis eram extremamente duras, e o povo precisava se manter o mais disciplinado possível, né? E se não era pela consciência já despertada, tinha que ser pelo medo, não tinha alternativa, né? Então teria que ser o medo. E aí nós perguntamos, com todas essas leis para amedrontar o povo judeu, para que ele seguisse naquele caminhar que era esperado, levando a ideia de um Deus único, se comportando, não se misturando com outros povos, porque perderia a sua característica, seria complicado, poderia perder esse objetivo de levar essa lei ao longo dos séculos. Tudo caminhou certinho? Será que tudo foi às mil maravilhas ao longo dos séculos? Não, não foi. Apesar do risco de ser punido até com a própria vida. Caminhou dentro do possível. E isso já é maravilhoso. Vamos recordar que Moisés viveu, antes de Jesus, cerca de 1.300 anos. Mas vamos lembrar, por exemplo, de um episódio que envolveu o profeta Elias. Isso aconteceu no século 9 antes de Jesus, antes do Cristo. Vamos lembrar que depois da morte do rei Salomão, que aconteceu no ano, mais ou menos no ano 930 antes de Jesus, portanto, Israel se divide em 2 reinos. Judá, o reino de Judá, que ficava ao norte, que tinha Jerusalém como capital, e o reino de Israel, que ficava acima, mais ao norte, cuja capital era Samaria. Em Israel, no reino de Israel, acima, portanto, no norte, houve um rei chamado Acabe. Esse rei governou o reino de Israel, que é o do norte, reinou por 21 anos, do ano 874 até o ano 853 antes de Jesus. Esse rei Acabe, tentou unificar os israelitas, portanto, do reino de Israel, que era o do norte, com os cananeus. Os cananeus eram politeístas. Foi uma época em que o paganismo, nessa época do rei Acabe, o paganismo assolou violentamente o povo de Israel, principalmente influenciado pela esposa do rei Acabe, que era Jezabel. Jezabel era gentia, pagã, não era judia. Já começou complicação. Dentro da lei de Moisés, não poderia ter acontecido isso, mas aconteceu, né? Ela havia nascido na região de Tiro, cidade de Tiro, que hoje é o Líbano, fica no Líbano, e que na época, né, era Fenícia. Ela, Jezabel, era adoradora de um deus, portanto era pagã, vários deuses,
mas ela adorava um deus chamado Baal. Baal era o principal deus masculino dos fenícios. E Jezabel era uma pessoa extremamente má, perversa. Nesse período, rei Acabe, casado com Jezabel, construiu um templo de adoração a esse deus, Deus Baal, e construiu na Samaria, que era a capital do reino de Israel, que ficava mais ao norte. Os judeus desse reino de Israel estavam se desviando das suas origens, estavam perdendo o rumo, estavam se esquecendo das leis de Moisés, estavam se perdendo. E aí surge a figura de Elias, o profeta, um porta-voz de Deus. Um profeta é aquele que vem para trazer essa mensagem. E ele vem para lembrar a necessidade desse povo arrumar o caminho, né? Retornar à sua origem, verificar novamente o cumprimento da lei, que eles já não estavam mais cumprindo. Elias havia profetizado uma seca enorme naquela região, que durou 3 anos, e que de fato, portanto, aconteceu, e Acabe, o rei Acabe, o culpava pela miséria decorrente da seca, como se fosse ele o causador da seca. Elias tem um encontro com o rei Acabe em Monte Carmelo, que hoje é a região de Haifa, bem encostadinho o mar Mediterrâneo. E Elias, nessa disputa com Acabe e com Jezabel, sua esposa, ele propõe uma disputa com ele, com o rei, para ver qual era o Deus verdadeiro. Era Acabe ou era o Deus único de Elias? E aí ele convoca a população de Israel para ir ao Monte Carmelo. E ali era Elias confrontando com 400, mais ou menos, 450 sacerdotes do Deus Baal. O que fizeram? Montaram 2 altares para oferenda. Um altar para Baal e um altar para Deus, o nosso Deus, né? E ali aconteceriam 2 sacrifícios. Pegaram a oferta, colocaram no altar os sacerdotes de Baal, e o que deveria acontecer? O Deus deveria consumir aquela oferta, devia queimar aquela oferta. E aí diz que os sacerdotes de Baal colocaram a sua oferta, o seu animal morto ali, e fizeram de tudo, a sua reza, a sua dança, fizeram tudo, e nada. E agora chegou a vez de Elias. Elias coloca a oferta, e deveria ser consumida, queimada. Ainda dá uma caprichada, manda jogar água, que é para molhar mesmo. E de repente vem como um raio e consome aquela oferta. Portanto, Elias venceu. Estava, portanto, mostrando que o Deus verdadeiro era o Deus único. E aí Elias teria o direito de pedir uma recompensa. O que ele pede? Que os 450 sacerdotes de Baal morressem degolados. E todos foram degolados. No alto do Monte Carmelo, dá para se enxergar um riozinho que passa lá embaixo, e Rio Quizon. E nesse rio, os 450 sacerdotes foram degolados. Diz que a água ficou tingida de vermelho. Um parentezinhos. Na doutrina espírita, nós conhecemos bem a lei de causas e efeitos, né? Essa ninguém pode revogar. Não tem Senado que consiga acabar com isso. Então, Elias, que havia pedido que os 450 fossem degolados, depois ele reencarna na época de Jesus, como primo de Jesus, João Batista. E como que ele morre? Degolado, né? Sobrou aí um resquício dentro de João Batista, ou de Elias, né, que ele teve que saudar nessa encarnação última. Ele teve a necessidade, ele sentiu essa necessidade. Então, apesar da dureza das leis mosaicas, né, prevendo inclusive morte, percebemos as dificuldades
na condução do povo ao longo dos séculos. Mas isso é perfeitamente natural. Imagina levar algo sem se macular, sem complicar, ao longo de séculos e séculos. É muito difícil. Apesar da dureza, eles escaparam um pouco. E aí nós vamos ver, por exemplo, as diásporas, né? A dispersão do povo judeu. Vamos ver o sofrimento desse povo. Só para a gente ter uma ideia, como sofreram. E tiveram que levar a ideia do Deus único, apesar dessa lei, hein? Então, no ano 722 a.C., o reino de Israel é destruído pelos assírios. E eles são levados cativos à Assíria. A Síria é a região onde está atualmente a Síria, o Iraque e a Turquia. Essa região. No ano 586 a.C., Nabucodonosor II, do Império Babilônico, invade o reino de Judá, agora é o reino mais do sul. Em cima era reino de Israel, embaixo reino de Judá. Captura Jerusalém, destrói o templo, pondo fim à dinastia de Davi, o rei Davi, e deporta cerca de 40 mil judeus para a Mesopotâmia. Ainda no sexto século, Ciro, do Império Persa, vence o Império Babilônico e liberta os judeus, que voltam para a sua região, para o reino deles. Só que aí já havia acontecido miscigenação, né? Não só física, uma permuta de religião, cultural. Aí a coisa foi complicando um pouquinho para aquele pessoal. Ainda no sexto século antes de Cristo, começa a reconstrução do templo. No quinto século antes de Cristo, a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Eles tinham derrubado tudo. No quarto século antes de Cristo, acontece o domínio macedônio sobre a Palestina e, em seguida, cai esse domínio. Ainda no mesmo quarto século, até o segundo século, o domínio dos Ptolomeus sobre a Palestina. No segundo século, domínio dos Seleucidas sobre a Palestina, e nesse mesmo século cai esse domínio. Do segundo século até o primeiro, a família de Judas Macabeu domina toda a Palestina. E no ano 63 a.C., Roma anexa a Palestina ao Império Romano. Viram que confusão? Quanto sofrimento? E aquela lei para ser cumprida. Lei prevendo, inclusive, morte. E eles levando a ideia de um Deus único da maneira que podiam, mas no meio de tanta dor, de tanta submissão, de tanta violência. Então, no meio de tanto sofrimento, é de se imaginar o porquê deles esperarem a chegada de um Messias libertador no aspecto físico. Porque era o que mais doía neles, né? Aquela submissão, aquela violência. Então, os profetas haviam anunciado a vinda do Messias. Tanto que no último profeta, quem tiver curiosidade, procure no Velho Testamento, o último livro que está ali inserido é um livro do profeta Malaquias, é dos profetas menores, né? E por volta do ano 430 a.C., esse profeta alertava para o seguinte: primeiro, a necessidade de reformas para aguardar a chegada do Messias. Mas do Messias verdadeiro. Na cabeça eles tinham um Messias diferente. Ele pregava, Malaquias, a necessidade do amor a Deus, porque eles estavam desviando. Alertava o mau proceder dos sacerdotes, né? Por quê? Porque eles estavam desviando dízimos destinados aos levitas. Lembram que quando Israel é dividido em 12 porções, 12 tribos, uma tribo, que era a tribo de Levi, os levitas, portanto, não receberam sua parcela, seu quinhão de terra. Eles tinham a atribuição de cuidar do templo, da parte religiosa,
E, portanto, não plantando, não criando animais, eles também tinham o vício de se alimentar, de almoçar, jantar. Então, alguém tinha que auxiliar. Aí surge a figura do dízimo. As outras tribos que produziam levavam uma partezinha, uma 10ª parte, e entregavam para os levitas. Só que Malaquias, no ano 400 antes de Cristo, já dizia, olha, tem gente desviando o dízimo, a coisa está errada. Malaquias ainda anunciava a vinda do Messias, que seria o próprio Jesus, falando através de Malaquias. Ele diz assim, mas para vós, isso está no livro de Malaquias, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O temer é respeita o meu nome. Nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Então, ele estava anunciando a chegada dele no momento oportuno. E ainda diz, está no livro de Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, no Monte Horebe. Lembrai-vos da lei. Por quê? Estavam esquecendo. Estavam deixando de lado, apesar da punição prevista e dolorosa. Então, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, ou seja, leis e punições, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Malaquias disse 400 anos antes. Eis que enviarei Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e tenha que ferir a terra. Ele estava dizendo, recupere, né? Honrar o pai, honrar a mãe, o filho amar o pai amar o filho. Então, a vinda do Messias estava próxima. Mas vinha para mudar a lei, vinha para acertar, sim. Só que a conduta daquele povo ainda continuava confusa. Então, temos que parabenizar esse povo pelo trabalho que fez, né? Mas as dificuldades que eles encontraram, nós encontraríamos normalmente, né? Então, era um povo valoroso e um povo ordeiro, mas que naturalmente se desviou, como nós também, provavelmente, nos desviaríamos. Então, vai vir Jesus. Falamos da primeira grande revelação, que foi Moisés, linha dura, veio trazer a justiça, né? E agora? Bom, agora viria Jesus. Sabemos que em tudo existe um planejamento, nada acontece por acaso. Deus não faz as coisas de atropelo, de improviso, né? Então ele inspira a criatura humana para crescer, para evoluir, etapa a etapa. Não há sobressalto, sem pressa, né? Imediatismo. Imediatismo é coisa nossa, não é coisa de Deus. A gente quer que a coisa mude de um instante para outro. Deus não. Sabe que, exemplo, um ano tem 4 estações, não tem como tirar uma e colocar outra no lugar. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Então, a divindade organizou a vinda dessas 3 revelações, dentro de um encadeamento lógico, na cronologia temporal. Moisés, Jesus e a doutrina, que veio depois. Na época de Moisés, como dissemos, éramos crianças espirituais necessitando mais de limites, mais de nãos, né? E é isso que nós vemos nos 10 mandamentos. Não, não, não. Chamando a atenção daquela criança espiritual com vigor, com energia. Então, precisávamos ouvir sempre o não. O decálogo, os 10 mandamentos, ao estabelecer o princípio de justiça, ensina o que não devemos fazer. Então, Moisés veio com esse propósito, de instalar a justiça, dizendo o que não devemos fazer.
E aí vem Jesus. E Jesus refez os mais variados conceitos. Jesus sintetiza os 10 mandamentos, o decálogo, em 2, juntinhos. Então, aqueles 10 mandamentos, se eu perguntasse qual é para você, qual é o quinto? E não sei. O sétimo, não tem problema. Por quê? Porque Jesus sintetizou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus conclui. Ainda, logo em seguida, ele diz: aí estão todas as leis e os profetas. Ou seja, tudo está aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E interessante, falando nisso, sempre eu recordo no meio de algumas palestras, quando eu abordo esse tema, eu pergunto, presencialmente, né? Levanta o braço. Quem ama a Deus sobre todas as coisas? É impressionante. Todo mundo levanta. Beleza. Quem ama um próximo? Um próximo. Pelo menos um. Não importa quem seja, né? Pode ser o irmão, o pai, o filho. Quem ama pelo menos um próximo? Todo mundo levanta o braço. E aí eu pergunto, e quem se ama verdadeiramente, compreendendo a sua dificuldade natural ainda, as suas deficiências, a sua pequenez, as suas necessidades ainda de crescimento, de encontrar um maior sentido para essa caminhada. Quem se ama verdadeiramente. E aí é impressionante. 3, 4, 5 pessoas levantam a mão. E que interessante. Ama a Deus sobre todas as coisas. Diz amar o próximo. E não se ama? Como que eu vou dar ao outro aquilo que eu não tenho? Não faz sentido. Então é preciso aprender a se amar dentro daquilo que você é no dia de hoje, dentro daquilo que eu sou no dia de hoje, com todas as dificuldades, todas as deficiências, todos os problemas, eu tenho que me amar para crescer. Porque aquele que não se ama, se despreza, portanto, não vai buscar o melhor. E aí eu digo que amo o outro e não me amo. Não faz sentido. Nós não conseguiremos chegar nunca à felicidade. Porque a felicidade começa por se amar. Se eu não me amo, não consigo ser feliz. Então, quando nós falamos em felicidade, que nós buscamos, Jesus veio para nos mostrar esse roteiro. Como que eu serei feliz se eu não aprender a respeitar o próximo? Como serei feliz se o respeitar ao próximo, dentro daquela lei anterior, que precisava ser revogada, dizia: se você maltratar o próximo, você vai ser maltratado. Se você matar o próximo, você será morto. Não existia o amor, existia a lei. O amor, não. Aí vem Jesus e deixa o amor. Era o que faltava e que muitos ainda não compreendem nos dias de hoje. Então, Jesus veio mudar as leis antigas? Veio. Nós vamos mostrar mais adiante por que ele veio. Porque ele coloca essa pitada de amor, né? Nem é pitada, é a totalidade do amor, que a gente mal consegue fazer alguma coisinha ainda. Precisamos descobrir cada vez mais. Senão, não conseguiremos ser felizes. Vamos lembrar, por exemplo, que existe uma história que está ali envolvido um dos discípulos de Jesus, que era Tadeu. E diz que no meio da reunião que Jesus tinha, na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, os discípulos todos ali reunidos com Jesus, e ali acontecia o ensinamento de Jesus, o evangelho, a distribuição da Boa Nova. Mas Tadeu era um dos mais inflamados do grupo. E, de repente, ele fala que, olha, é meio difícil, né?
a gente quer ser feliz, a gente quer fazer as coisas certas, mas a gente vê aí a situação política tão complicada e começou a colocar para o lado da política, do Sinédrio, que era o colégio dos sacerdotes, dos rabinos. Olha, é muito complicado, não dá para ser feliz. E aí Jesus pergunta a Tadeu: Tadeu, para você, o que é ser feliz? O que é felicidade? E aí Tadeu responde: mestre, a felicidade é a paz de todos. E Jesus diz: não, tudo bem, Tadeu, isso eu também sei. Mas para você, como você se sentiria feliz? E aí Tadeu começa a abrir o livro e começa a dizer: mestre, eu seria feliz se as pessoas me compreendessem da forma como eu sou. Eu seria feliz se eles entendessem as minhas dificuldades em fazer o melhor, porque ainda não consigo. Eu gostaria, para ser feliz, que não jogassem para cima de mim sarcasmo, todas essas coisas complicadas que machucam o meu coração. Eu seria feliz, Jesus, se eles me entendessem, não pelo que eu faço, porque eu tento fazer o melhor, mas que eles compreendessem que eu luto para fazer o melhor e não me julgassem por aquilo que fiz, mas por aquilo que eu gostaria de fazer, as minhas intenções. E vai falando, 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 e Jesus deixa ele jogar tudo para fora. E aí, era isso que te faria feliz, Tadeu? Sim, mestre, era isso que me faria feliz. E aí todo mundo ficou esperando que Jesus dissesse: bom, então anota aí o que é que você precisa fazer para ser feliz. Jesus usou uma pequena frase: se isso te faria feliz, antes, faça isso para os outros. É por isso que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu não agrido, eu não maltrato, não mato, não roubo. Então, era Jesus trazendo a necessidade de compreendermos o próximo, amar o próximo, apesar do próximo ter dificuldades como eu tenho. Talvez eu tenha até dificuldades muito maiores do que o próximo. Então, olha pela história. Aquela lei anterior, 1.300 anos antes de Jesus, começando a abrir um espaço para que Jesus deixasse um entendimento novo: o amor. O amor, que o homem não estava tão habituado, né? Então, era Jesus chegando numa época em que nós poderíamos nos entender como não mais crianças, mas como jovens espirituais. Tínhamos condição, portanto, de saber o que era preciso fazer. O jovem já não necessita ouvir tantos não. Não dá. E tentar falar não, não, não para o jovem, ele se rebela. Ele vira as costas e vai embora, né? Ele está mais carente, o jovem, portanto, não éramos crianças de 1.300 anos antes, agora éramos jovens, na época de Jesus, mais carentes de informação e diretrizes, né? Porque o jovem raciocina, o jovem avalia, o jovem discute, o jovem discorda, é o caminho correto. Então, nós, há 2.000 anos, e quando falo nós, há 2.000 anos, éramos nós mesmos. Éramos nós, há 3.300 anos atrás, caminhando 2.000 anos atrás, já nos tornando jovens, espiritualmente falando. Então, de forma que é muito mais comum dizermos para o jovem: o que você acha de fazer assim? Olha, já não tenho não. Assim me parece mais correto. Para você também é o diálogo, né? Olha, pense nisso. Era o jovem dando a si a oportunidade do raciocínio. Aquela lei anterior tinha que acabar. Vamos ver que Jesus jamais
impôs algo a alguém. Jamais, nunca impôs. Meu irmão, você tem que amar. Você é obrigado a amar o próximo. Não, Jesus não fez isso. Tanto que Jesus, quando disse, olha, meu irmão, se você fizer isso, você vai viver. Mas viver como? Eu vou viver em paz. Eu vou descobrir a verdadeira vida. Isso é a orientação de Jesus, não imposição. Jesus, que é o modelo e guia para as nossas vidas, veio nos ensinar o significado mais profundo do amor, que na época de Moisés não tinha como, era difícil. Jesus não foi apenas teórico. Não. Ele viveu o amor na sua plenitude, mostrando, sim, o que precisamos fazer, né, ao próximo. E executarmos isso que é destinado ao próximo, é realizar também como se estivéssemos fazendo a nós mesmos. Então, se a primeira revelação, Moisés, caracterizada pela justiça, né, representa o que não fazer, porque a justiça pune, a justiça condena, a justiça mata naquela época, né? E ainda nos tempos atuais, em alguns locais, mata também. Então, se essa primeira grande revelação foi a justiça dura, a mão dura de Moisés, impondo uma forma de conduta, portanto, com o risco de punir, a segunda revelação, Jesus, amor. Olha a diferença. Portanto, aquela lei anterior não poderia continuar na época de Jesus, que ele vem falar de amor. Jesus vem e nos deixa. Se a primeira, Moisés, é aquilo que não devemos fazer, não podemos fazer, porque seremos punidos, Jesus vem e diz o que nos convém fazer. Convém. A decisão é nossa. O que nos convém fazer. E aí, a terceira grande revelação, que entendemos como a nossa doutrina espírita, que agora é a razão, Moisés era a justiça, Jesus o amor, a doutrina espírita é o uso da razão. Então, a doutrina representa por que nos convém fazer. Por que nos convém fazer? A doutrina nos leva a descobrir a nossa responsabilidade. Responsabilidade conosco e com o próximo. E aí nós entendemos, nesse encadeamento, a justiça, Moisés, aquelas leis duras, extremamente duras, com a chegada de Jesus, toda essa luta dos judeus para conservarem a ideia do Deus único, mas a dificuldade em seguir essa lei, apesar de toda a punição. Vamos ver, 1.300 anos depois, a chegada do Messias, mas no entendimento correto, o Messias do amor, o Messias que vem para libertar, nos dar a oportunidade de libertação daquilo que está dentro de nós. É diferente. É uma visão diferente do judeu, porque o judeu sofria, padecia a mão dura do dominador. E Jesus vem e diz, a mão dura, você tem que se livrar daquilo que está aqui dentro. Aqui dentro. Então, é através do amor. Então, na semana que vem, nós vamos seguir nessa caminhada e entender esse Jesus, esse Messias que vem e a modificação dessas leis. Né? Leis que foram descartadas e outras leis que estamos seguindo, sim, mas não mais com a preocupação do não, com a preocupação da consciência, não nos acusar de estarmos infringindo algo que vai machucar o nosso irmão. Já não fazemos pelo medo, fazemos pela consciência. É por isso que ele disse, não vim destruir, eu vim dar sentido. As leis que ele não destruiu, obviamente, aquela lei, não pode matar. É natural que não pode matar, mas entenda por que não matar. Porque você tem que amar o irmão. Você não deve fazer isso. Quem ama, não maltrata o outro. Olha a beleza da mudança
E essa lei ele não revogou. A pessoa pode matar. Não, de forma nenhuma. Agora, aquelas leis de Moisés, adulterou com a mulher do próximo, morra. Não, não, não é bem isso. Você tem que entender por que não deve fazer isso. Então, não é matar, vamos usar a expressão pecado, porque pecado não existe, né? Então, a ideia é não matar o pecador, é acabar com o pecado. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Combinado, pessoal? Então, a semana que vem, nós vamos continuar. E o assunto ele é vasto, né? Tem muita coisa para a gente falar, para a gente entender o que Jesus disse. Mas entender mesmo, com conhecimento. E não ficar apenas naquela frase solta. Ele não veio destruir a lei. Mas por quê? O que aconteceu? Que lei é essa? Que sofrimento que essa lei causou? Por que ela tinha que ser revogada? Quem veio para revogar essa lei? Revogou goela abaixo? Não, ele implantou o amor. E aí, naturalmente, nós vamos jogando tudo isso para fora e implantando em nós a figura do amor. Agradecemos a presença de todos, Regina Vilela, Nádia Fialho, quem mais? O Expedito aí, Áurea, Maria Cecília, Landinha, Maria Linda. Olha que bom, hein? Obrigado pela reflexão, pela bela reflexão. Bom final de semana. Bom final de semana para todos, tá? Vamos ver aqui. Michel. Estava sentindo sua falta, Michel. Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso mestre maior. Ele que veio para nos deixar cientes de que a lei verdadeira é aquela lei que está aqui dentro, aquela lei que o nosso coração reconhece como necessidade. Precisamos, diz que a liberdade nos pede a escravidão à lei. Porque se eu não obedecer à lei, eu não consigo ser livre. Mas quando Jesus vem e nos deixa a lei de amor, como é bom seguir essa lei. Ela nos dá liberdade. E ela não nos maltrata para que possamos segui-la. Porque é uma alegria seguir a lei de amor. Então, que cada um de nós reflita cada vez mais naquilo que Jesus nos deixou. Na observância às leis de Deus. E aí ele disse que o jugo é suave. Por quê? Porque seguir as leis de Deus não nos pede violência, não nos pede que cumpramos uma imposição feita por Deus. Somos livres para seguirmos essas leis. E quando seguimos, estamos tão felizes. E é isso que precisamos descobrir. Agradecemos a Jesus por tantos ensinamentos e que a cada novo dia possamos seguir com mais alegria as verdadeiras leis, as leis do alto. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, pela oportunidade. Ana Paula, tudo bom, Paula? Almir, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. A companhia de vocês é muito bom e que na próxima semana estejamos novamente juntos. É uma alegria. Então, obrigado pela companhia e, para fechar, Jesus no coração, álcool gel na mão. Até a semana que vem. Obrigado, pessoal, e até sexta-feira. Fiquemos todos com Deus. Tchau. Um abração, pessoal. Obrigado pela companhia, pela alegria, por tudo isso que a gente consegue fazer. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.